Olha a Rosilene chegando. Rosilene, vai lá no grupo e manda pra todo mundo, tá? Vai lá no grupo e fala, Diogo tá convocando todo mundo na nossa live. Tá bom, Rosilene? Manda lá pra todo mundo. E vamos de live. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ricardinho. Hoje é o nosso querido carnavalesco Lucas Milato. Ele vai contar tudo sobre processo de criação. Você gosta de carnaval? Se você gosta de carnaval, então hoje você vai ficar aqui comigo até as 9 horas, tá? Porque o Lucas Milato vai falar tudinho pra vocês. Tudo. Como se constrói, a questão de alegorias, fantasias, desenvolvimento de enredo, tudo que você quer saber, todas as suas dúvidas de carnaval, o nosso querido Lucas Milato vai estar contando pra gente. Você quer participar, você pode enviar as suas perguntas, tá? Envia pra cá as perguntas que no decorrer da nossa live eu faço as perguntas pro Lucas e aí a gente vai organizando tudinho, tá bom? Roberto, fotógrafo querido, já tá aqui. O Bruno Carvalho, querido, também já está aqui. Hoje o meu convidado, ele é carnavalesco. E você já foi na Marquês de Sapucaí? Você já foi lá no AMB, em São Paulo? Já ou não? Conta pra gente. Você é de cidade que tem carnaval? Você curte carnaval? É essa a dúvida que eu tenho e eu quero saber. Porque se você gosta de carnaval, se você é daquele que frequenta a Marquês de Sapucaí, se você frequenta a Anhembi, aqui é o seu lugar. Hoje, de 8 às 9, eu estarei com o nosso querido Lucas Milato, carnavalesco, agora da Inocentes de Belfor Roxo, escola de samba da Baixada Fluminense. Bruno, boa noite, Bruno. Tudo bem por aí? Me conte quais são as suas novidades. Conte tudo pra mim. Fala tudo. Conte tudo. Então, bem, mais tarde às 10 horas eu tenho a live da Morta Sensitiva. Se você quer entrar na live comigo, tete a tete, conversar, é divertidíssimo, você morre de rir com essa live, tá? É às 10 horas da noite, tá bom? Amanhã, às 20 horas, o meu convidado é o Tiaguinho. Ele é o mestre-sala oficial da Imperatriz Leopoldinense, tá bom? Hoje ainda vou publicar arte, porque eu já publiquei tanta coisa que vocês já devem estar já de saco cheio de mim, né? E aí, no sábado, às 20 horas, o ator Alan Rocha, premiadíssimo. Quem aí assistiu o espetáculo A Cor Púrpura? Então, é ele que eu vou entrevistar no sábado. Já no domingo, às 20 horas, eu estarei com o querido Léo Jesus, carnavalesco também, tá? Ou seja, é live todos os dias, a live do Bonfim é todos os dias. Olha o pessoal de Piracicaba, São Paulo. Um beijo. O nosso convidado acaba de entrar, o nosso querido Lucas. Você vai ficar comigo. Leandro Alves, eu tô super bem, Leandro. Tô melhor ainda porque você tá aqui comigo na live. Boa noite, meu querido. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Sim. E aí, tá dando para ouvir bem também? Maravilhosamente bem. Primeiro eu quero agradecer ao nosso querido Lucas Milato por ter aceito o convite, abrindo seu espaço para hoje estar batendo esse papo comigo e com todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Muito obrigado, Lucas. Imagina, eu que agradeço. E vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje. Nascido e criado em Belfor Roxo, ele iniciou a sua carreira no carnaval virtual. Mas em 2010 já era assistente de Eduardo Gonçalves na Grande Paraíso do Tuiuti. Com passagens pela Unidos de Padre Miguel, Unidos do Peruche, Dragões da Real, Unidos da Ponte, Em Cima da Hora, como projetista, como assistente, ele agora defenderá o pavilhão de seu município. Senhoras e senhores, o meu convidado é o Lucas Milato. Muito Lucas, bem. Me conte tudo. Como que surgiu um carnavalesco em uma família que não tinha sambista? Não, então, eu acho que tem coisas, né, que nasce com a gente, que a gente não, que transcende o imaginário concreto, né? Sim. Então, desde pequeno, eu sempre tive uma veia artística, né? Eu sempre
gostei de tudo que fosse ligado à arte de uma maneira geral. E o carnaval, né, uma das maiores manifestações artísticas do mundo, foi algo que eu sempre tive um apreço muito grande. Eu era daquelas crianças que assistiam os desfiles de, sei lá, 10 da noite até 6, 7 da manhã, não tirava o olho da TV. Então eu sempre gostei muito de arte, gostei muito de carnaval. E por ter uma família não muito ligada ao carnaval, eu sempre tive essa dificuldade, né? Então, inicialmente eu ficava lá de casa mesmo, assistindo pela TV durante o período carnavalesco. Quando não estávamos em período carnavalesco, eu buscava outras formas de estar por dentro de alguma forma do que acontecia. E foi justamente dessa forma que eu encontrei o carnaval virtual, que na época foi a forma que eu busquei, que eu encontrei de viver carnaval sem necessariamente estar no período carnavalesco, né? Que bacana. Então você primeiro recorreu àquilo que estava próximo a você, que foi a questão da internet com o carnaval virtual. Explica para o público que está entrando agora o que é esse carnaval virtual, como que ele funciona. Inclusive hoje, ó, tá rolando o desfile do carnaval virtual, olha que curioso. Opa, olha aí, ó, viu? E não foi nada combinado, hein, gente? Pois é. Não, então, o carnaval virtual, ele nada mais é do que uma forma que sambistas apaixonados por carnaval buscaram de tentar trazer para a telinha, né, para o virtual, o máximo que a gente consegue se aproximar de um desfile de escola de samba. Então, assim, hoje existem mais, né, mais ligas, mas na minha época existia uma liga, então, assim, você se inscrevia, né, nessa liga, entrava naquele grupo, né, tinha grupo de acesso, grupo especial, e aí a escola tinha presidente, carnavalesco, intérprete, tinha um enredo que ela defendia. Os desfiles eles acontecem pela internet, né, então o carnavalesco, né, ele desenha, fantasia, alegoria, e aí tem a transmissão do desfile, tem as fantasias, os desenhos das fantasias, das alegorias passando na tela, enquanto o intérprete canta o samba, enfim. Gente, que bacana! E tem julgador, Lucas? Tem. Assim, só não tem o físico, né? Mas tudo que tem no carnaval real, de certa forma, acaba tendo no virtual. Inclusive, na minha época, eu não sei se hoje o slogan da Liga era uma brincadeira levada a sério, né? E de fato é. Porque tem esse julgamento, tem julgadores que estão ali julgando, dando nota, tem justificativa, tem a disputa, né? O Elvis está aqui falando, não conhecia, que maneiro. Ou seja, para você ver como é importante a gente estar antenado e conversando com um profissional. Eu já tinha uma noção, mas eu não sabia, por exemplo, que tinha julgadores. Sim, tá? Tem a escola que cai, a escola que sobe, a escola campeã. Gente! Olha, o Elvis está perguntando como faz para assistir. É transmitido por onde? Elvis, mas você vai assistir depois da minha live, a partir das 9. Não, tá? então até vou aproveitar e vou aqui, ó, fazer o convite para todo mundo. É na Liesv. É só jogar lá, acho que é. Vou até ver aqui agora, ó, calma aí. Acho que é Liesv. Que inclusive eu vou estar lá comentando. Então, quando sair daqui, todo mundo vai para lá para me ouvir também comentar. Que bacana, gente. Olha só, para vocês verem. Será que isso pode ser uma tendência para o ano que vem, caso não aconteça os desfiles, falando de forma física? Porque existe toda uma questão ainda que vai ser julgada. Você acha que ano que vem pode rolar isso para as outras ligas? Não vamos pensar isso não, porque vamos pensar que vai ter, né, carnaval? Não, mas assim, eu quero muito, Lucas. mas de fato, inclusive tem uma escola de São Paulo, que é a Mocidade Unida da Moca, que ela fez uma escola virtual com o mesmo nome e está disputando no virtual também. Então, caso, né, nós não tenhamos carnaval em 2021, que se Deus quiser não vai acontecer, sim uma possibilidade para a gente se aproximar de alguma forma e não ficar distante do carnaval, né? Gente, que interessante. Gostei muito mesmo. Muito bacana em saber. E aí lá surgiu o nosso grande Lucas Milato no carnaval virtual. Ou seja... Inclusive, eu estava conversando com um amigo esses dias, a gente estava conversando sobre isso, né? Que hoje o carnaval virtual ele funciona como uma grande vitrine, né, para esses artistas que
que não são do Rio, do eixo Rio-São Paulo, que é onde o carnaval tem uma massa maior, né? Ou que tem problemas de locomoção, que não pode estar tão presente fisicamente, enfim. Acaba sendo uma vitrine para esses artistas que estão começando, né? A minha primeira oportunidade no carnaval, inclusive, foi com um carnavalesco que viu o meu desfile no carnaval virtual e me convidou para fazer a escola dele. Então, assim, além de ser uma brincadeira, né, uma forma que a gente tem de brincar carnaval durante todo o ano, é uma forma de mostrar o seu trabalho também. Não há dúvidas. Mas quem que você conhece que veio do carnaval virtual, de carnavalesco ou, enfim, assistentes? A gente tem o Rodrigo Maines, que hoje é carnavalesco da Barroca Zona Sul, do Grupo Especial de São Paulo. Tem o André Rodrigues, que é carnavalesco da Mocidade Unida da Moca, que é carnavalesco da Sossego aqui no Rio. Tem o Alex Carvalho, que inclusive ele tá comigo lá na Inocentes como assistente, que ele é carnavalesco de uma escola na Intendente, a Independente de Olaria, ele é do carnaval virtual também. Então hoje, até com essa, vamos chamar de invasão, né, desses novos artistas no carnaval real, essa transfusão, né, de artistas do virtual para o real está se fazendo muito presente. E é bem interessante, né, a gente observar isso. Essas oportunidades que têm sido dadas a esses artistas que estão começando. Eu, inclusive, me incluo nessa lista. Tem o Guilherme Estevão também, que hoje é carnavalesco do Império da Tijuca. Enfim, tem diversos nomes e eu estou me limitando a carnavalescos, né? A gente tem também intérpretes, compositores, enfim. Gente, que bacana. Muito legal. Muito bom conhecer um pouco mais do carnaval virtual. Um beijo para todos os profissionais e para a galera que está lá desfilando e trabalhando no carnaval virtual. Bem, entre 2009 e 2010, você passa a ser o assistente, aí eu estou falando de forma física, de Eduardo Gonçalves na Paraíso do Tuiuti. Então foi o seu primeiro contato direto com a folia. Isso, inclusive foi no mesmo ano que eu entrei no virtual, né? O Eduardo, ele foi o enredo da Eneida no Paraíso do Tuiuti, e ele tinha uma bateria que tinha, se eu não me engano, uns, sei lá, 100 figurinos diferentes, assim. A bateria era um blocão de carnaval, né? E tinham diversos figurinos diferentes. E aí ele fez um mutirão, né, de artistas, de carnavalescos do carnaval virtual para desenhar essa bateria, que era uma demanda muito grande, né? E a equipe dele, na época, não ia suportar essa demanda de trabalho. E aí ele fez esse mutirão e eu tava incluso nessa galera. Fiz alguns desenhos na época, em 2010. Eu me limitei a esses desenhos da bateria, que eram muitos figurinos. E aí, nos anos seguintes, eu continuei com ele, com uma demanda maior de trabalho. Em 2011, que foi o ano do Caetano lá na Tuiuti, eu já estava como projetista das alegorias. Então, a responsabilidade foi aumentando com ele, né? De acordo com o tempo que foi passando. Mas em 2010 foi isso, foi o meu primeiro contato. E aí, óbvio, né? De alguma forma, em questão de desenho, eu me limitei aos desenhos da bateria, mas teve todo o trabalho de barracão, que eu também acompanhei um pouco. Lá no desfile, a gente chegou até a empurrar carro, enfim. Foi uma loucura, mas foi bem, bem gostoso. Passou na sua cabeça, Lucas, aquele Lucas que ficava assistindo de 10 às 6 da manhã, tá? Sem nenhum sambista na família, com aquele sonho de pisar na Marquês de Sapucaí. Quando você entra no barracão da Tuiuti e você vê aquele mundo todo que você assistiu por anos, ali tão pertinho, e você responsável por aquilo, passou um filme na sua cabeça? Lógico, foi como eu te disse, né? Em 2010 eu acabei não vivendo tanto esse pré-carnaval do Tuiuti, né? Então, mas ainda assim foi extremamente emocionante, foi bem bacana. Como eu te falei, acho que foi o último carro da escola quebrou no meio da Sapucaí, a gente foi tudo empurrar o carro, os desenhistas lá do Eduardo, né? Então foi bem marcante, porque aconteceu literalmente de tudo nesse desfile. E já em 2011, quando eu comecei a projetar as alegorias do Eduardo, né? A criação era toda dele, eu só passava para o papel as ideias dele. Foi extremamente emocionante quando eu cheguei na Sapucaí no dia do desfile e vi as alegorias lá, né? Ganhando forma. Na verdade, foi a minha primeira experiência
dessa transfusão, né? De sair do papel para ganhar uma forma física. Então foi bem emocionante. 2011, que foi o ano do Caetano, do enredo do Caetano lá na Tuiuti, foi bem emocionante. Que bacana, muito bom ouvi-lo. Bem, vamos dar um pulo e vamos cair direto em 2017. 2017 surge o Lucas Milato solo, aquele que ficou responsável por construir todo o enredo. Estamos falando de Acadêmicos da Abolição e o enredo desenvolvido, seu primeiro trabalho solo, foi Oxóssi, o Caçador. Conta pra gente como surge o nosso Lucas Milato assumindo o enredo sozinho e a escolha desse enredo afro. Por quê? Então, eu citei que a minha primeira oportunidade como assistente foi graças ao virtual, né? E essa oportunidade de 2017, na abolição, também. O diretor de carnaval na época, eu acho que era Thiago o nome dele, ele viu um desfile meu no virtual, gostou muito, entrou em contato comigo e me chamou para desenvolver o carnaval lá da abolição. E aí eu trouxe o João Francisco Dantas, que é um pesquisador, que era do virtual, trabalhava comigo no virtual, eu trouxe ele para a abolição também. A gente desenvolveu esse enredo sobre o Oxóssi, né, um enredo interessantíssimo, que na época a gente utilizou uma vertente não tão comum para apresentar essa temática. Então foi bem interessante. Eu não finalizei, né, o carnaval da escola por algumas divergências que eu tive com a diretoria, mas cheguei a fazer o projeto, que infelizmente não saiu do papel, mas desenvolvi o enredo, fiz o projeto, e graças a esse projeto da abolição, que por problemas financeiros de direção da escola não saiu do papel, mas graças a esse projeto, que era um projeto bem bacana, eu recebo o convite para fazer a Unidos da Ponte em 2018, que foi o ano que ela foi campeã, inclusive. Então, por mais que tenha sido um pouco desagradável, por ter problemas que não permitiu que o projeto saísse do papel, teve o ponto positivo do projeto ter me feito chegar até a ponte em 2018. Nada é por acaso, né? Em 2018, ele vence e sozinho. Em 2018, foi a Unidos da Ponte, Escola da Baixada Fluminense. O Lucas vence com outro enredo afro. Romance de Xangô, A Dança do Fogo, levando a ponte para Marquês de Sapucaí no ano seguinte. Conta pra gente como foi esse enredo sozinho e por que, de novo, o enredo afro. Foi até uma pergunta que você fez e eu acabei não respondendo, né? Mas eu acho que o carnaval, ele funciona como um disseminador de cultura, assim. A gente tem toda a questão da folia, da festa, da curtição, da zoeira, mas ele é, acima de tudo, um grande disseminador de cultura. E a cultura afro-brasileira é definitivamente algo que precisa ser disseminado cada vez mais. Hoje a gente está num momento extremamente relevante, né, para falar sobre isso, mas o que a gente precisa entender é que a cultura afro-brasileira, ela não precisa de relevância para ser falada, ela já é relevante por si só. Então, eu sempre tive esse apreço, né, por temáticas afros, por temáticas que de alguma forma exaltassem e disseminassem a cultura afro-brasileira. Então, sempre que eu posso, eu tô entregando temáticas desse tipo, com essa vertente. E esse desfile de 2018 da Ponte foi um grande desafio, né? Porque é uma escola que tem uma bandeira muito forte, é uma escola que tem uma história belíssima no carnaval, tem sambas antológicos, desfiles antológicos. Então foi uma responsabilidade muito grande. Na época eu tinha, acho que 20 anos, 21. Tô perdido agora no tempo. Mas eu era bem novinho, então assim, foi uma responsabilidade grande, né? Eu, na verdade, a minha história no carnaval, ela foi cercada de grandes desafios, né? Porque as oportunidades chegaram em momentos que talvez eu não tivesse uma maturidade profissional tão adequada para encarar, mas eram oportunidades que não podiam ser negadas. Então eu encarei. Hoje eu considero que eu possuo uma maturidade profissional até muito avançada em relação à minha idade. Hoje eu tenho 24, né? E é algo que, assim, a gente vai construindo com o tempo, né? Mas na época foi um grande desafio, foi um desfile muito difícil, assim, a escola tinha
problemas gravíssimos de grana, de equipe, né, de uma maneira geral. A construção de uma equipe é algo muito complexo, né? Não por desmérito dos profissionais, mas eu digo que o carnaval ele é algo que se constrói com muitas mãos. Não é só por mim, não é só pelo presidente, ou pelo intérprete, ou sei lá, pelo compositor. São muitas pessoas trabalhando juntos. E eu acho que o grande mistério, né, de uma escola de sucesso é quando você consegue equalizar todas essas mãos, quando você consegue equalizar todos esses talentos, né, e consegue trabalhar em sintonia. Então esse é um desafio muito grande no carnaval. E, sim, foi um ano muito, muito difícil, assim, sem aporte financeiro, com muitas dificuldades internas, né? Porque uma coisa que, inclusive, eu queria entrar nesse assunto, as pessoas elas precisam desmistificar essa ideia de que o carnaval é só aqueles dias de desfile, dias de bloco, festa, curtição. O carnaval, ele emprega muita gente. O carnaval, ele não se limita só àquilo. Tem toda uma comunidade que é amparada pela escola. Enfim, é uma complexibilidade muito grande. É uma indústria, né? Tem muitas pessoas trabalhando nessa indústria, né? Sim, eu não entro nem só no mérito do trabalho, que eu acho de extrema relevância, principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Mas é algo que transcende assim, os nossos fugiu até a palavra agora, mas é muita gente envolvida. Tem toda uma comunidade que depende da escola. Eu não digo que dependa fisicamente, mas a escola ela não desenvolve somente o desfile. A escola ela tem preocupação com a comunidade, a escola tem preocupação com seus componentes, a escola tem preocupação com seus funcionários. Sim. Então, assim, a execução do carnaval é algo muito, muito complexo e que precisa ter essa... As pessoas precisam visualizar isso da mesma forma que elas visualizam a necessidade de um trabalhador que trabalha num escritório, entende? Eu estou falando isso porque nesse período de pandemia a gente vê muitos comentários do tipo: ai, mas a gente está no meio de uma pandemia e vocês estão pensando em carnaval. Sim, a gente está pensando nos trabalhadores que dependem disso para viver. A gente está pensando em todo um evento que movimenta cultura, movimenta disseminação de cultura, movimenta dinheiro. Dinheiro que eu digo, não tô sendo fútil, estou falando de dinheiro que é sustento de muitas famílias. Então, assim, é um assunto muito, muito importante, muito delicado, mas que as pessoas precisam ter esse cuidado maior, precisam visualizar isso com mais... desmistificando mais essa questão da festa, exclusivamente. Senhoras e senhores, esse é o nosso carnavalesco Lucas Milato, que agora vai defender o pavilhão da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval de 2021. E a gente vai chegar lá, porque eu tenho perguntas também. Mas vamos lá. Em 2019, ele vai para Sereno de Campo Grande e lá vem com o enredo. Ser ou não ser? Não é a questão. Sereno é loucura, amor e paixão. Me fala como foi a construção desse enredo. Na verdade, esse enredo ele foi desenvolvido... era um desejo do presidente, né, trazer essa temática. Esse enredo ele foi inspirado no livro Devassos no Paraíso, que é um livro interessantíssimo, inclusive. Quem não conhece, vá pesquisar. Fica a dica cultural do nosso carnavalesco. E foi uma temática, né, proposta pela escola. Óbvio que eu sempre busco trazer algo com essa veia mais cultural, inspirado em alguma obra literária ou algum poeta, enfim. E aí eu trouxe esse livro, Devassos no Paraíso, foi a inspiração desse enredo. Foi uma temática muito interessante, né? Não tão comum ali para a Intendente Magalhães, para aquele universo da Intendente Magalhães, mas foi bem interessante. Foi também mais um desfile com muitas dificuldades. A escola estava passando por um processo de reestruturação, né? Tinha inclusive acabado de perder a quadra, enfim. Então foi um desfile que foi desenvolvido simultaneamente a um processo de reestruturação da escola, né? Mas, novamente, o projeto era bem interessante. Por mais que muita coisa não tenha saído do papel, né, como a gente planejou, em virtude das dificuldades financeiras, mas foi um projeto muito bacana, uma temática extremamente relevante, né?
Então foi bem bacana. Foi uma experiência que eu vou levar para a vida, porque foi bem interessante, foi bem bacana. Vamos lá, beijo para Douglas Leal que tá aí, todo Davis que também tá aí. Avelino Grio, o desfile foi lindo. A Obrigado, Avelino é lá da Inocentes, ó. A Avelino manda na Inocentes. Ah, é? Vamos chegar lá que agora eu já dou um pulo. Estamos em 2020, antes da loucura dessa pandemia toda que a gente está vivendo, e vamos falar de Unidos da Ponte e, ao mesmo tempo, Em Cima da Hora. O nosso carnavalesco ficou dividido entre a Marquês de Sapucaí e a Intendente Magalhães, junto na Em Cima da Hora com o Marco Antônio Faleiros, que ontem estava aqui comigo na nossa live. Conta pra gente como foi fazer esse trabalho em comum acordo, em um lado e outro, como que o Lucas se dividiu. Eu inicialmente fui chamado para a Unidos da Ponte, né? Assumi o Carnaval da Unidos da Ponte, que foi inclusive a minha estreia na Sapucaí. O Marco Antônio, ele estava com uma escola no grupo de acesso também, e ele me convidou, na verdade, foi um convite do Marco Antônio para dividir o Carnaval da Em Cima da Hora com ele. Como nós dois estávamos com escolas no grupo de acesso, então foi até uma forma da gente dividir as demandas de trabalho, né, na Em Cima da Hora, e conseguir fazer um carnaval grandioso que era o objetivo da escola, né? O objetivo da escola era, de fato, retornar à Marquês de Sapucaí. Então, a gente encontrou essa forma, né, dividindo os trabalhos de conseguir equalizar os serviços, enfim, as demandas. Mas foi um carnaval extremamente especial, né? Por ser a minha estreia na Sapucaí. Eu estava em duas escolas extremamente tradicionais, tanto a Unidos da Ponte quanto a Em Cima da Hora. São escolas tradicionalíssimas, então foi uma responsabilidade tremenda, né? Mas foi muito bacana. O desfile da Ponte, eu acho que eu posso me considerar o carnavalesco da sofrência, né? Porque olha, rapaz, o que eu já sofri nesses desenvolvimentos de carnaval não tá no gibi. O barracão da Ponte, por exemplo, não tinha cobertura. As telhas, não tinha telha, enfim. Chovia, a gente tinha que trabalhar com chuva, fazia sol. Fazia sol, a gente se sentia quase na praia, né? Podia vir lá pessoal de biquíni, sunguinha para pegar um sol, porque não tinha cobertura. Passava aquele protetor bronzeador. Quase isso. Então foi muito, muito desafiador, muito difícil, mas foi muito gratificante desde a escolha do enredo, que foi um enredo que dessa vez eu busquei um enredo que fugisse um pouco do que a gente costuma ver na Sapucaí. Foi uma temática bem diferente lá na Unidos da Ponte, né? Foi um desfile muito difícil, mas um desfile que me proporcionou muitos aprendizados. Na Ponte, o enredo foi Elos da Eternidade. Já Em Cima da Hora, fez uma homenagem ao querido Carlinhos de Jesus, com o Malandro, o Rei da Boêmia, e o Barão da Ralé. Isso, lá na Ponte a gente falou dessa relação do homem com a eternidade, né? O desejo do homem de ser eterno, enfim. Era uma temática abstrata, uma temática não muito comum na Sapucaí, mas que a gente assumiu essa responsabilidade de propor essa nova temática, né? De falar também da relação da humanidade com o samba como uma eternidade para nós sambistas. Então foi bem interessante, foi bem especial, foi um enredo que a gente, mesmo que implicitamente, mas que a gente exaltou bastante ancestrais do samba que estão presentes até hoje na nossa vida. E lá Em Cima da Hora a gente, na verdade, falou sobre a malandragem, né, e aproveitou o gancho para fazer essa homenagem extremamente necessária ao Carlinhos de Jesus, que é um fã da Em Cima da Hora, inclusive. Ele começou a carreira dele lá na Em Cima da Hora, esse envolvimento dele com o carnaval. Eu fiz uma né? live com ele falou justamente isso, e falou assim, estou voltando para minha escola, Em Cima da Hora. Sim. Foi bem bacana, assim. Ele tem um carinho muito grande pela escola, então isso facilitou muito o desenvolvimento do enredo. Foi algo que reenergizou, né, a comunidade lá de Cavalcante na ocasião, que tem um carinho muito especial por ele também. Então foram dois desfiles extremamente especiais. Assim, Em Cima da Hora, graças a Deus, alcançou o objetivo, que foi
voltar a Sapucaí, a escola foi vice-campeã. A Ponte teve uma colocação mais humilde, mas foi um desfile que, diante de todos os problemas que a gente teve, foi um desfile extremamente gratificante, que a gente finalizou o desfile levantando a mão para o alto e agradecendo, porque foi muito difícil. Mas ambos foram extremamente gratificantes e serviu, acima de tudo, como um grande aprendizado, né? Acredito eu que não só para mim, para diversos envolvidos ali no desenvolvimento daquele desfile. E terminando o Elos da Eternidade, o nosso Lucas Milato é convidado pela escola de samba, que deve ser ali vizinha dele, né? A Inocentes de Belfor Roxo. Ou seja, agora ele está em casa, na Inocentes de Belfor Roxo, que vem com o enredo para o próximo ano, a meia-noite dos tambores silenciosos. Óbvio que eu quero saber tudo sobre esse enredo. Óbvio que é o Avelino, né? O Avelino também quer saber o que o nosso carnavalesco está aprontando nesse período de quarentena, quais são as ideias que ele está desenvolvendo para 2021. Eu estou ansioso. E vamos lá. O Avelino é assessor lá da escola, mas ele faz tudo, absolutamente tudo. É um grande amigo. Inclusive, um dos motivos de eu estar lá na Inocentes hoje é graças a ele. Mas vamos lá. Então, ó, um beijo, Avelino. Então, eu tenho uma relação muito especial com a Inocentes, né? A Inocentes, na verdade, ela foi meu primeiro contato, né, com uma escola de samba. Eu sou nascido e criado em Belfor Roxo, então, diante das dificuldades que eu tinha de estar presente nas quadras, nos barracões, a Inocentes foi ali que eu consegui ir para uma disputa de samba, estar no ensaio, enfim. Ela me proporcionou esse primeiro contato. E eu sempre tive, inevitavelmente, esse desejo de trabalhar na escola de alguma forma. Na época eu nem imaginava ainda que eu seria carnavalesco, enfim. Mas eu queria, de alguma forma, estar participando do carnaval da escola como funcionário, como eu queria estar botando a mão na massa em alguma coisa. E aí, em 2017, eu cheguei a trabalhar na Inocente como desenhista do Wagner Gonçalves, que era o carnavalesco da escola na ocasião. Foi meu primeiro contato, né, assim, trabalhista com a Inocentes. Eu acho que no ano 2018 ou 2019 eu cheguei a ter umas reuniões com eles, a gente ia conversar. Naquela ocasião não aconteceu, mas graças a Deus agora aconteceu, tô realizando. Eu digo que a Inocente, na verdade, é uma grande realização profissional, porque é uma grande escola, tem uma estrutura bacana e, acima de tudo, é uma realização pessoal, né? Que eu sempre tive esse desejo de alguma forma, desenvolver o carnaval da escola. E hoje, como carnavalesco, né? Essa grande responsabilidade também. Eu amo a Inocentes. Inclusive, eu sou frequentador assíduo de Marquês de Sapucaí. Como esquecer aquele samba? Querem Pemba, querem Guia, querem Figa de Guiné. Maravilhoso, né? Magé, bem, eu não sirvo para cantar, né? Então, mas eu sou apaixonado. E esse ano eu me acabei, inclusive hoje eu fui correr ouvindo a Marta, a deusa, a Marta é um samba icônico, né? É bola de ouro, é gente da gente, o brilho inocente da camisa 10. Olha, eu me acabei. E com certeza foi a Marta, todo aquele desfile foi uma das fotografias do ano, uma das maiores imagens do Carnaval de 2020. Já temos aqui um fã da Inocentes, ó. Já está até convidado para o desfile. Já está intimado a desfilar com a gente. Vambora! Eu lembro de um carro da Inocentes no ano desse samba da Querem Guia, Querem Figa de Guiné. No ano de Magé, né? Acho que era o último carro, era um monte de gente junto, coreografando. Coisa mais linda, mais linda. Eu me acabei. Mas fala, carnavalesco, fala pra gente. Vamos lá, então. O carnaval de 2021, né? Espero que seja 2021. Eu inclusive, já tinha fechado com a Em Cima da Hora, eu ia continuar lá na Em Cima da Hora. E aí surgiu o convite da Inocentes, né?
a diretoria, tanto a diretoria da Em Cima da Hora quanto a da Ponte sabiam dessa minha relação com a escola, com a Inocentes, sabia desse meu desejo, né, de fazer o carnaval da Inocentes. E aí acho que a gente sempre teve uma relação muito bacana, né? Então, graças a Deus, a gente deu tudo certo, eles liberaram sem muitos problemas. E aí eu vou para Inocentes, né? Assumo lá na Inocentes, próximo carnaval. E tá sendo, assim, incrível. Eu realmente só tenho a agradecer. Em virtude dessa pandemia, eu ainda não pude conhecer muita gente, né, da escola. Por mais que eu conheça alguns já, por ser aqui de Belfort Roxo, tem algumas pessoas que eu ainda não conheci. Mas todo mundo que eu já tive a oportunidade de conhecer me recebeu de braços abertos. Eu acho que eles estão bem felizes também por ter um profissional que não está ali única e exclusivamente pelo trabalho, né? Tem todo um sentimento pela escola, tem toda uma relação mais afetiva, né? Digamos assim. Então, tá sendo bem bacana, acredito que para eles também. Vamos falar sobre o enredo agora, né? Foi bem... Tá todo mundo ansioso, todo mundo quer saber. Para você que está entrando agora, o enredo é A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos. Olha, o Avelino botou aqui: aceito o convite, Bonfim, já está mais que aceito. Vai ser uma honra. Tá o Arthur falou aqui também, me chama, tá convidado já também. Então vamos embora. Eu e Arthur, a gente vai, ó, meu filho, pega a nossa malinha e vamos rumo a Marquês de Sapucaí com a nossa fantasia. Simbora. Então, quando eu chego na escola agora, né, quando eu entro na escola, a escola já tinha, né, uma temática que eles queriam desenvolver, só que eles me deixaram livres para apresentar as minhas propostas também. Sim. E a Meia-Noite dos Tambores Silenciosos foi uma dessas propostas. Quando eu apresentei, eles gostaram demais, assim, acharam bem forte, bem necessário, mas eles já tinham essa outra temática. Então, eu comecei a desenvolver esse outro enredo, né, que já estava pré-definido. Sim. Só que eu lembro como se fosse hoje. Eu tava com aquela coisa, né, no coração, falei, poxa, tinha que ser esse enredo, é tão necessário, né? A gente estava naquele momento que essa temática estava em discussão massiva, né? Como eu disse, é algo que precisa ser massivo sempre, mas naquela ocasião tava ali no ápice, né? E eu tava desenvolvendo o outro, mas com o coração apertado por não estar desenvolvendo os Tambores Silenciosos. E aí eu mandei uma mensagem pro presidente, era, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. Falei, poxa, presidente, eu não quero pressionar, não tô querendo fazer, né, discutir, mas eu acho que era um enredo tão necessário, né, que seria tão interessante a gente disseminar essa manifestação, essa cultura, essa louvação, esses ancestrais. Eu acho que seria tão interessante. Aí eu mandei tremendo já, né, com medo da resposta. Aí ele falou, Lucas, por incrível que pareça, eu tava pensando exatamente na mesma coisa, assim. Ai, que delícia! E aí a gente optou por guardar esse outro, né, e fazer agora a Meia-Noite dos Tambores Silenciosos, que é um enredo, assim, extremamente necessário, né? É um enredo que fala sobre a Noite dos Tambores Silenciosos, uma manifestação que acontece lá no Pátio do Terço, no Recife. Voltei. Deu uma travadinha, mas voltou. Tudo certo agora? Tudo certo. Fala então, pra gente, então. Acontece na meia-noite no... Foi onde cortou. Não, na verdade, a Noite dos Tambores Silenciosos, ela acontece no Pátio do Terço, né, no Recife. O ápice do ritual, na verdade, que acontece à meia-noite, né, que é quando começa, de fato, a louvação aos ancestrais. Mas antes, tem todo um cortejo de maracatus, enfim. E a meia-noite é justamente o ápice do ritual, que é quando começa, de fato, essa louvação aos eguns, aos ancestrais negros escravizados. E é um enredo extremamente importante e necessário, porque para a gente falar desses ancestrais, para a gente falar dessa louvação, a gente optou por, na verdade, entender
a história desses ancestrais, a história desses negros. Então, óbvio, a gente fala sim sobre a noite, a gente fala sobre esse ritual extremamente importante e necessário, que hoje é um grande evento até lá no Recife, né? Mas a gente também busca entender a história desses ancestrais. Então a gente fala da chegada dos negros aqui no Brasil com a diáspora africana, fala de todas as heranças que eles trouxeram com eles, como foi as consequências, né, dessa chegada deles, toda a resistência que eles enfrentaram. É o nosso segundo setor, inclusive, que eu acho extremamente relevante, é quando a gente fala justamente dessa chegada e dessas heranças, né, que eles trouxeram com eles. Então é um enredo que vai exaltar a coroação dos reis de Congo, é um enredo que vai falar sobre a irmandade dos homens pretos, vai falar dos maracatus, né, que são extremamente importantes para a Noite dos Tambores Silenciosos, e de certa forma é uma evolução, né, dessas heranças que os negros trouxeram aqui para o Brasil. Então é um enredo incrível, riquíssimo. Foi muito bacana, inclusive, no dia do lançamento. Foi através de uma live, não foi? Através de uma live? Isso. E foi muito interessante. A gente estava acompanhando, né, os comentários da comunidade, enfim. E eles estavam ansiosíssimos, porque era um desejo deles, né, ter uma temática afro, ter uma temática mais densa, né, mais forte. Então eles ficaram em êxtase, né? A Jassanã, que é a nossa primeira porta-bandeira, ela ficou louca, assim, alucinadíssima, positivamente, tá, gente? Mas ela ficou, assim, maravilhada. A Tina, que é a coordenadora das passistas também, enfim. Foi bem bacana. Assim como a galera tá aqui, ó, o Douglas já ansioso por esse desfile, a Esté dizendo que lindo. Então, ó, vamos todo mundo, ó, rumo a Marquês de Sapucaí acompanhar esse desfile, porque isso vai com certeza render um sambão. Olha. Sim. Vem tá sambão sendo aí, hein? Vem sambão e tá sendo muito bacana, porque a gente tá em contato direto com alguns maracatus, né, com algumas nações de maracatu lá do Recife. Sim. Infelizmente a gente não pôde ir para lá por conta da pandemia, mas a gente está assim se comunicando da forma que a gente consegue, né, por chamada de vídeo, enfim. Sim. E é incrível como o pessoal lá do Recife, eles são receptivos, né? Esses dias, foi semana passada, eu estava com uma dúvida muito específica, né? Em relação aos maracatus. E eu fui tirar a dúvida com um mestre, que a gente está em contato, um mestre do maracatu, né? Sim. E ele estava dormindo, ele acordou, ele falou, não, vamos lá. Como se nada tivesse acontecido. Eu acordo com mau humor, gente, que vocês não têm ideia. Ele acordou, não, vamos lá, vou tirar essa dúvida. Começou a mandar áudios gigantescos e lá, sabe? E eu pensando, falei, gente, se fosse eu estaria com mau humor danado, e o cara super disposto. Então, assim, tá sendo muito prazeroso também, porque a gente está trocando essas energias, está trocando essas culturas, né? Então tá sendo bem bacana. Bem legal. Me lembrou que eu tenho um amigo jornalista que mora lá em Recife, e ele me levou em Olinda para assistir um festival quando eu fui a Recife há 2 anos. Não lembro, não é bem maracatu, mas é algo muito próximo que acontece em Olinda. E eu vou te passar o contato dele. Ele por favor. Entende tudo de carnaval, de manifestação cultural da região de Recife. Ele é jornalista de lá, tem página, super bem conceituado. Vou te passar o contato que vai ser uma boa Por favor, por favor. Pode deixar. Um beijo pra galera que tá entrando. Esse é o nosso carnavalesco Lucas Milato, da Inocente de Belfor Roxo. Lucas, deu uma travada, acho que voltou agora. Eu tô te ouvindo. Travou a imagem, mas eu tô te ouvindo. Mas beleza, tá me ouvindo, tá ótimo. Você já trabalhou em parceria, agora você trabalhando de forma solo. Qual é a maior dificuldade de você ser o único carnavalesco da agremiação? Como que você monta essa questão de, como você já falou, o segundo setor, no meio do diálogo, você falou no segundo setor, como que você constrói? Explica para o público que está chegando agora como é que é a construção de setores, desenvolvendo um enredo. Então, ó, minha prima aqui assistindo, ó, ela tá aqui em casa, mas tá lá fora assistindo. Qual é o nome dela, prima? Marcela. Marcela? Tá. Beijo, Marcela. Beijo, prima. Enfim, eu tô como o único carnavalista da escola, né? Um trabalho solo.
Mas Sim. como eu disse no início acho que foi no início da live, Sim. o desenvolvimento do desfile de uma escola de samba, ele não se limita ao meu trabalho, assim, são muitas mãos trabalhando. Sim. Então assim, eu não me considero eu posso ser o porta-voz, né, de tudo isso. Mas são muitas mãos trabalhando, são muitas pessoas envolvidas nesse trabalho. O êxito do trabalho é mérito de todos, inclusive. Mas especificamente em relação ao desenvolvimento artístico, né? Eu tô na escola como carnavalesco, é um trabalho solo, mas tem toda uma equipe envolvida, né? Sim. Então eu tenho comigo o Leandro Tomás, que é um dos enredistas, né? Ele faz um enredo junto comigo, cuida da pesquisa, enfim. Então, a todo momento, esse desenvolvimento é feito por mim, é feito pelo Leandro, é feito pelo João, que é um outro pesquisador. A gente trabalha sempre numa sintonia muito bacana, trocando informações, tirando dúvidas. A gente está tendo o auxílio dos mestres lá do Recife, dos maracatus de lá. Um abraço, inclusive, ao mestre Chacon, que é o mestre da nação Porto Rico, ao Gustavo, ele é mestre de um maracatu, filho da nação Porto Rico, mas que também está super contribuindo com a gente. A gente tem, acima de tudo, e que é muito importante, o auxílio e a voz de pessoas pretas, porque uma coisa que foi algo que esse enredo me deu de presente foi entender o meu lugar de fala, né? E o meu lugar de fala é como um branco, privilegiado, enfim. E foi como eu falei, hoje eu faço esse trabalho de porta-voz, mas esse enredo ele está sendo feito, pautado nas vozes dos pretos, que é justamente os pretos que estão sendo louvados, que estão sendo exaltados, enfim. Então, é um enredo que está sendo pautado em muitas vozes. Eu me coloco como porta-voz dessas vozes, como o centro de todas essas ideias e cria, obviamente, toda a parte plástica da escola. Mas está sendo muito interessante justamente por isso, porque por mais que eu seja a mente criadora, por mais que a parte plástica seja algo que sai aqui da minha cuca, mas é um enredo que é pautado e desenvolvido em cima de todas essas vozes. Então está sendo bem interessante por isso, está sendo bem especial por isso. É um enredo que me fez refletir muito, inclusive, sobre essa questão de lugar de fala. E eu espero, inclusive, que muitas outras pessoas também tenham esse momento de reflexão, né? É algo mais abstrato, mas quando eu proponho os meus enredos, eu gosto muito de fazer isso, né? De propor algo que permita reflexões, né? Sim. E esse é o papel do carnaval também, além de levar diversão para a galera, mas levar cultura e reflexão. Bem, chegamos a uma parte da nossa live, da nossa entrevista. Eu separei 10 nomes. Alguns nomes já cruzaram a sua trajetória artística e outros estão aí bombando, trabalhando e fazem parte do carnaval. Eu vou falar um nome dessa pessoa e você vai falar aquilo que vier à cabeça. Tá bom? Vamos lá. Encabeçando a lista, Mauro Quintais. Nossa, o Mauro é um artista incrível, assim. O Mauro é muito completo, né? Eu cheguei no Mauro, na verdade, graças ao Rodrigo Maines, que é o que eu citei, que é o carnavalesco da Barroca. Ele me indicou para trabalhar com o Mauro, e aí eu conheci o Mauro graças ao Rodrigo. E foi incrível, assim, porque eu lembro que o primeiro encontro que eu tive com o Mauro, né, foi na casa dele, inclusive, me recebeu super bem, enfim. Na época eu estava na Unidos da Ponte, né, como carnavalesco, então ele não só quis que eu fizesse o que ele queria, né, que era arte finalizar os desenhos dele, mas foi um cara que a todo momento questionava como estavam as coisas na ponte, oferecia de alguma forma ajuda. Então é um grande profissional, tem um carinho muito especial por ele, tem uma carreira brilhante, sim. Então é isso, é um grande profissional que eu tive o prazer de trabalhar. Bacana. Seguindo a lista, João Vitor Araújo. Nossa, gente, o João, assim, é incrível. O meu primeiro contato com o João, assim, mais físico, né, foi em 2018. Acho que na época era 2017, né, que era o pré-carnaval de 2018. Sim. Eu tava tendo essas minhas primeiras oportunidades como carnavalesco e eu quis ter mais vivência, né, de barracão de fato. E aí eu lembro que eu mandei mensagem, assim, sei lá, para uns 10, 15 carnavalescos
E acho que pela demanda, né, de trabalho deles, muitos não nem visualizaram. E o João viu nessa mensagem, eu estava pedindo, na verdade, uma oportunidade, né, de estar ali na equipe, de estar vivendo o barracão, de estar desenvolvendo protótipo, de estar botando a mão na massa. E o João viu a mensagem, topou de imediato. O João nunca tinha me visto na vida, acho que não sabia nem da minha existência. E ele abriu as portas do barracão dele na época, que era da Unidos de Padre Miguel. E eu fui para lá, participei dos protótipos da Unidos de Padre Miguel, da execução, né, dos protótipos. E foi, assim, extremamente... como é que posso dizer? Mas foi extremamente bacana para mim, porque me deu muita bagagem. O João é um artista... Eu digo que o João é um artista completo. Ele conhece um pouquinho de cada coisa. O que é, assim, super necessário no carnaval, né? Porque por mais que você não seja um ferreiro, você tem que entender o que o ferreiro está fazendo. Sim. Por mais que você não seja marceneiro, você tem que entender o que ele está fazendo, até para você evitar alguns momentos desagradáveis, né? Enfim, você tem que entender e saber o que a pessoa está fazendo para você poder coordenar aquilo. Então o João, ele tem muito isso, ele entende um pouquinho de cada coisa e ele é um cara que não é nem um pouco vaidoso, assim, ele fez questão de me receber, de passar esse conhecimento dele para mim, então foi bem bacana, bem importante essa minha experiência com o João. Que bacana, um beijo pro João Vitor Araújo e seguindo a lista, Marco Antônio Faleiros. O Marco é um queridaço, assim, ele, como eu disse, né, agora há pouco, o convite para Em Cima da Hora partiu dele, ele me chamou para dividir o carnaval com ele, então foi uma grande oportunidade, né? Em Cima da Hora é uma grande escola que já viria para disputar mesmo. Então ele me convidou para fazer Em Cima da Hora com ele. Ele me ajudou muito também no desenvolvimento lá do Carnaval da Ponte. Porque quando chega assim, no mês do desfile, a gente fica louco, né? Imagina. A gente já não consegue nem pensar direito. Então ele foi um cara que, não, vamos lá, bota a cabeça no lugar, deu uns direcionamentos bem bacanas. Então, tenho muito a agradecer ao Marco Antônio, me ajudou muito lá na Ponte também. A gente estava com um contato na época bem bacana, porque a gente inevitavelmente estava se vendo com muita frequência por conta da Em Cima da Hora. Eu ia para o Barracão da Ponte, e aí ficava até umas 8 horas, saía de lá, ia para Cavalcante, para Em Cima da Hora, e aí a gente ficava nessa ponte, a gente se via bastante, praticamente todos os dias. Então, foi um cara que me ajudou muito na Ponte também, né? Me deu muitas dicas, contribuiu muito para o desenvolvimento do carnaval lá da Unidos da Ponte também. Maravilha! Um abraço para o Marco Antônio, que ontem estava aqui comigo na live. Bem, agora eu quero que você fale o que vem à cabeça quando eu falo para você Rosa Magalhães. Ai, cara, a Rosa, ela é um ícone, né? A galera do carnaval costuma chamar ela de professora, né? Porque inclusive o Milton Cunha, né? Porque é justamente isso, né? Ela dá aula, literalmente. É uma das minhas grandes referências. Eu digo que a Rosa, ela tem algo muito curioso. Que você olha uma fantasia da Rosa, por exemplo, sei lá, uma foto de uma fantasia lá, separada, só uma. Você olha assim, ok, interessante. Mas a Rosa, ela tem a capacidade de pensar aquilo para Sapucaí. Então, quando ela tô falando isso, mas não sei, né? Eu acredito que quando ela pensa a fantasia, ela pensa não somente a estética daquela fantasia, daquele figurino único, mas ela pensa ali no contexto. Então, assim, é algo que por mais que você olhe assim de início, você não goste tanto, aquilo na Sapucaí dá um efeito, sabe? Dá um volume, ela contextualiza a história de uma maneira que é absurdo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fãzaço. Maravilha. E fechando a nossa lista, eu quero que você fale sobre Renato Lage. Olha, eu acho o Renato, sim. A gente é talentosíssimo, né? É um cara que tem uma bagagem incrível também. Tem carnavais incríveis. Eu não tenho o Renato tanto como referência para mim, mas é por uma questão de... como é que posso dizer? De ideia mesmo, né? Eu acho que a gente, com o tempo, a gente vai se adaptando a
há coisas que batem com a nossa estética, com a nossa proposta, mas é um cara absurdo, né? O Renato é talentosíssimo, é um profissional que transcende também aí as nossas possibilidades estéticas e sei lá, de talento. É absurdo, sou fã também. Não é uma referência muito presente nos meus trabalhos, mas é um cara incrível, absurdo, que eu sou fãzaço também. Tremo na base quando eu tô perto, porque é um cara que, né, é absurdo. Mas é isso, óbvio que os trabalhos do Renato servem sim como parâmetro para muitas coisas, para diversas. Acho que Renato é um cara que está presente na trajetória de todo mundo, né, que está ligado ao carnaval. Até alguns Maravilhoso, que não estejam. maravilhoso. Esse foi o nosso querido Lucas Milato. Passou tão rápido, faltam 4 minutinhos pra gente ir embora. Mas Eu nem percebi o tempo passando. Aí, ó, viu? Ó? Vamos lá, eu tenho que agradecer muito ao Lucas por ter aceito o convite, agradecer ao Léo Torres, coreógrafo e professor, que fez essa O Léo é maravilhoso, né? Maravilhoso. E o Lucas aceitou, abriu seu coração. Agradecer muito porque você abriu sua história, você contou para todo mundo que está aqui nessa live participando. E Dá tempo de eu contar uma curiosidade? vai, fala aí rapidinho pra gente. Vou falar rápido. Ó. É por isso que eu falo que o desenvolvimento de uma escola de samba, de um desfile, ele é algo que depende de muitas mãos. O Léo, ele foi coreógrafo da Unidos da Ponte agora, né, em 2020. Estava comigo lá. E a gente teve um problema, assim, na semana do desfile com o figurino da comissão. Se não fosse o Léo e o Daniel, que eram os coreógrafos, esse figurino não tinha saído. Porque, assim, a gente teve um problema gravíssimo com o figurino, a gente teve que refazer o figurino na semana do desfile. Eu estava super pegado com os trabalhos do Barracão, não pude dar a atenção necessária, né, em questão de tempo. E aí o Léo e o Daniel falaram, não, vamos lá, vamos refazer, a gente fez. Eu acompanhei algumas coisas, mas, assim, 80% foi eles que tocaram. Então, assim, fica aqui meu super agradecimento ao Léo e ao Daniel. Sem vocês, esse figurino não tinha saído. Maravilhosos. Beijo pro Léo e pro Daniel. E vamos que vamos, porque eu preciso agradecer também a galera da Inocente de Belford Roxo. Eu tenho certeza que será um carnaval lindíssimo. A meia-noite dos tambores silenciosos vai tremer na Marquês de Sapucaí. E que vocês consigam um caneco, que vocês consigam realizar o maior sonho. E estamos na torcida. E muito obrigado. E conte sempre comigo com a minha divulgação. Estou dentro. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Fluiu tão bem que a gente nem percebeu o tempo passando, né? Maravilha. Mas brigadão, foi bem bacana. Gostei bastante. E ótimo. E pode contar comigo, hein? Eu estou dentro aí para poder... O convite foi real, tá? Quero ver você lá com a gente. Vambora, tô dentro. Estamos juntos. Obrigado, tá? Valeu, beijo. Tudo de bom Tchau, para tchau. vocês e um beijo para todos vocês que acompanharam a nossa live. Fiquem com Deus, uma ótima noite e um bom descanso. Bye, bye.